Fala, Taubaté, Rogério Salva-Vidas aqui mais uma vez, mais uma tarde aqui com a palavra de Deus, uma palavra hoje que nos fortalece, uma palavra que nos dá uma direção de fé e conversão, uma palavra que nos alinha a propósitos. É isso que nos faz direcionar essa palavra. Hoje a gente está buscando a palavra de Deus conforme o que está escrito na sua palavra, aonde Deus fala conosco através da sua palavra e direção. Temos visto tanta coisa acontecendo no mundo. Hoje em dia as pessoas agora não entendem mais, não estão entendendo mais o que é fé, o que é conversão. Hoje as pessoas acham que tudo tem que ser do jeito deles, tudo tem que ser do jeito que precisa. Olha só a gravidade que nos está acontecendo. Eu não sei de onde você está vendo essa mensagem, eu não sei de onde você vai chegar essa mensagem, mas eu só sei dizer para você que nós estamos vivendo mundos difíceis, onde as pessoas perderam os valores, perderam a mentalidade, pessoas que estão doentes psicologicamente, falando e observando, aonde o ser vivo já não tem mais valor, mas o ser que não é vivo está tendo mais valor. Olha só o que está acontecendo. Hoje agora existe uma tal de boneca que chama Harbone, uma coisa assim, aonde vão querer batizar essa boneca, onde se viu vivendo momentos difíceis, momentos aonde nós não estamos o que é ser humano, o que é vida. Eu falando sobre isso, falando sobre o desespero de pessoas querendo batizar a boneca. Onde se viu isso? Não vai ter padre, não vai ter pastor que vai querer fazer esse tipo de barbaridade. Isso daí não é normal para o mundo de hoje. E nós temos que bater firme. Nós não podemos brincar com coisa séria. Nós não podemos brincar com vida humana, pessoal. E é isso que vem nos trazer uma palavra de fé e conversão, aonde tem que citar essa mensagem. Essa mensagem não pode ficar impune. Essa mensagem não pode ficar só aqui nessa live, não. Essa mensagem ela tem que ser copiada. Ela tem que ser não ser limitada, ela tem que ser sem limites para poder chegar àquelas pessoas que precisam, que pessoas que necessitam, pessoas que começam a acordar, porque o pessoal ainda está dormindo, o pessoal não estão mais acreditando. E aí chega essa palavra grandiosa, aonde Paulo e Silas estão presos, vão para a prisão em Filipos, e aonde começa toda a trajetória de fé e conversão. E eu preciso passar para vocês essa mensagem. E a mensagem diz assim, em nome de Jesus. Estávamos indo para a oração. Olha só, estávamos indo para a oração quando veio ao nosso encontro uma jovem escrava possuída por um espírito de adivinhação. Fazia oráculos e obtinha muito lucro para seus patrões. Ela começou a seguir Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos de Deus Altíssimo, e vós anunciam o caminho da salvação. Isso aconteceu durante muitos dias. Por fim, incomodado, Paulo voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno, por nome de Jesus Cristo, saia desta moça. E o Espírito saiu no mesmo instante. Os patrões da jovem, vendo perdida a esperança de lucros, agarravam Paulo e Silas e arrastaram à praça principal diante dos chefes da cidade.
Apresentaram os dois aos magistrados, disseram: estes homens estão provocando desordem em nossa cidade. São judeus e pregam costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem seguir. A multidão levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de lhes rasgassem as vestes, mandaram açoitá-los, os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos à prisão e ordenaram ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro empurrou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces do cárcere. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Os carcereiros acordou e viu as portas da prisão abertas, pensando que os prisioneiros tivessem fugido. Puxou da espada e estava para matar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: não é facas, não te faças mal algum. Estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvos, como também todos de sua casa. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua casa. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites e imediatamente foi batizado, junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subir até a sua casa, preparou-lhes um jantar e com toda a casa fizeram festa, porque passaram a crer em Deus. Essas são as palavras do Senhor. Uma palavra tremenda, uma palavra aonde nós poderíamos tirar várias direções. Eu me arrepio com essa palavra. Antes de começar a pregação, direciona: duro é recalcitrar contra grilhões. Duro é você lutar contra quem é mais forte do que você. Pega essa mensagem, já pega, ouve, reflita, medita. Duro é recalcitrar contra grilhões. Duro é lutar contra alguém que é mais forte do que você. O catecismo da Igreja Católica, ele fala assim que a palavra do Senhor é comparada à semente semeada no campo. Os que ouvem com fé e são contados no número, são contados a dedos, aqueles que ouvem com fé, da pequena grei de Cristo, receberam o próprio reino. Depois, por sua própria força, semente germina e cresce até o tempo da messe. Olha a grandiosidade do catecismo da Igreja Católica 543. Ela diz que a palavra é comparada a uma semente que é semeada no campo. O campo é quem? É o nosso coração. A semente é a palavra, o campo é o nosso coração. E quem ouve, que somos nós, com fé, são contados a números. Então aqueles que estão ouvindo essa palavra,
são contados a números, para que a palavra chegue como um grey, para que chegue como um grey de Cristo, uma pequena porção de Cristo, para receber o próprio reino. Depois, por sua própria força, a palavra ela só vai dar frutos a partir do momento que essa semente germina no coração de cada um de nós que está ouvindo e que cresce no tempo, até o tempo do que? Da messe, até o tempo do que? Da colheita. É isso que o catecismo nos direciona. Para ter acesso a essa palavra e a Cristo, é preciso acolher a palavra de Jesus. Não tem como você ter acesso a Cristo se não ouvir a palavra de Deus, se não escutar a palavra de Deus e colocar em prática. Porque ele diz assim, que a fé e conversão são essenciais para a jornada de uma vida cristã. Então, se você não busca a fé e não busca a conversão, não tem como você alcançar esse grande dia, que é o tempo da messe. Que a fé é o quê? É um fundamento. Todo mundo vai falar que a fé é um fundamento daquilo que não se vê. Hebreus 11 fala que a fé é um fundamento daquilo que não se vê. Porque você não tem como ver fé. Uns vão falar que é do tamanho de um grão de mostarda. Outros vão falar que a fé é disseminada de você ouvir a palavra de Deus. Mas você pode colocar uma construção, que a fé só vai ser reconstruída, construída no seu coração, quando você tiver uma relação íntima com Jesus Cristo. Não tem como você ouvir a palavra, não tem como você ser comparado a um grão de mostarda, não tem como você estar presente em qualquer plano de Deus se você não tiver uma relação de construção com Deus. Isso é ter fé, intimidade com Deus. E a conversão, ela é nada mais do que a transformação completa de nossas vidas. Olha que grandiosidade da palavra. Quando você tem essa transformação completa de sua vida, você começa a se converter, porque tudo vai ser em prol de Jesus Cristo. Mas para isso você tem que aceitar Jesus Cristo como o seu único Salvador. Olha a grandiosidade que o carcereiro questiona. Como eu faço para ser salvo? Ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo. Então, essa é a grandiosidade da palavra. Se você não acredita em Jesus Cristo, quando você ouve a palavra e não coloca ela, não deixa ela germinar nesse campo que é o seu coração, jamais você vai acreditar e não vai ter fé e não vai ser convertido. O que é ser convertido? É fazer isso, acreditar no Senhor único Salvador, que é Jesus Cristo, e a transformação. O que é a transformação? É você nascer de novo, é viver um mundo novo, viver algo grandioso para quem? Para Deus, não para os homens. Maldito o homem que confia no próprio homem, mas bendito o homem que confia em Deus. E a fé e a conversão, elas conduzem a uma nova vida, uma nova caminhada com Cristo, um novo caminho. Lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Palavra que vem nos sustentando nessas pregações, onde Deus vem falando em nossos corações e trazendo mistérios de fé e conversão, aonde o Catecismo da Igreja 543, ele nos coloca essa direção, que nós, se nós tivermos
se nós entendemos que a semente é a palavra de Deus e que nós somos o campo e que ela vai, quando nós ouvirmos, ela vai germinar e vai dar frutos, essa é a verdadeira conversão, que a própria força, a semente, ela vai germinar, ela vai crescer no tempo da sua messe, no tempo do quê? No tempo da colheita, no tempo da hora que Jesus voltar. E nesta pregação, nesta condução de pregação, a gente faz uma conexão entre fé e conversão. Através de quê? Da palavra de Deus, da escritura sagrada, aonde traz essa direção dessa rica mensagem que foi lida. Daquela mulher que estava com espírito de adivinhação, aonde Paulo ele passa por ela, mas ele não deixa de voltar e falar para ela: eu te ordeno. Ele expulsa aquele demônio e logo em seguida ele vai preso. Devido o quê? Devido o fato dele ter feito isso. Porque aquele povo que estava lá, aqueles fazendeiros, eles estavam ganhando dinheiro em prol dessa mulher. Mas Paulo não queria o direcionamento de levar a semente, de levar a palavra de Deus. E aí ele fala para essa mulher: eu ordeno em nome de Jesus Cristo, saia desta moça, saia desta mulher. E quando você tem uma conexão entre fé e conversão, que é a palavra de Deus, a escritura, a fé de Jesus Cristo nos leva a uma mudança radical de coração e mente. Ela vem com uma paranoia na nossa vida, é uma metanoia na nossa vida, na verdade, uma metanoia, uma mudança de vida completa, uma mudança de mente, uma mudança de coração. A partir do momento que você tem essa mudança radical, resulta-se numa vida nova e transformada, transformadora. Não é só transformada, mas transformadora, algo que você converte poderosamente, através de quê? Da sua fé, de ouvir a palavra de Deus, que transforma vidas. Não transforma só somente a sua vida, porque o carcereiro, ele foi transformado quando ele viu o que aconteceu, quando ele viu que as correntes se quebraram, quando ele viram que todos que estavam ali naquele tremor, naquele terremoto, não saiu correndo, porque eles acreditavam. A palavra diz que eles oravam. Ele estava indo para a oração. E agora que era meia-noite, Silas estava orando novamente. Mas estava orando, mas também estava o quê? Cantando. Olha o que o salmista disse na outra pregação, que nós temos que salmodiar e cantar hinos para poder ser a graça acontecer em nossa casa, em nossa vida. E quando Paulo e Silas começam a louvar a Deus, os outros prisioneiros os escutavam. Olha só a grandiosidade. Os outros prisioneiros o escutavam. Então, de repente, houve aquele terremoto. Por quê? Porque Deus ouviu o clamor. A oração e o louvor chegou ao céu. E de repente aquele tremor, mas que sacudiu alicerces do cárcere. Todas as portas se abriram. Imagina hoje as portas se abrindo quando você orar, quando você louvar, as portas de emprego, as portas da sua aposentadoria, aonde você está buscando, já está faz tempo, já está falando: peraí, eu tenho que me aposentar, que eu já não aguento mais. Mas você, agora Deus está te dando essa direção, o caminho. Vai até o INSS, dá entrada na sua papelada, começa a fazer os seus projetos, porque você pode. Vai sozinha, não precisa, não confia no homem não, vai lá. Eu preciso dar entrada na minha aposentadoria. O que eu preciso? Eu preciso desse papel, preciso desse papel, preciso desse papel. Maravilha, então eu vou, porque esse é o momento